A arquitetura humanitária pode ser. É um tema bastante vasto, porque teoricamente será uma arquitetura em prol de um bem comum que é o ser humano, em prol da segurança e do conforto ao alcance de todos. Podemos também incluir um sentido mais ecológico no que respeita à construção e às opções arquitetónicas. Porque se protegermos a natureza, também estamos a proteger o ser humano, num sentido lato, claro. A arquitetura, no sentido do projeto, tem também, mas não só, uma preocupação humanitária, muito embora não seja só esse o objetivo do arquiteto. Para algumas pessoas, passa apenas por ser um conceito, mas na realidade deveria ser uma preocupação constante enquanto projetamos, pois estamos a interagir diretamente com o envolvente e com o local, criando um lugar. E é esse lugar que, de uma forma harmoniosa ou não, irá responder aos impulsos emocionais de quem o vai habitar, ou de quem passa por simplesmente através dele ou em frente a ele. O lugar cria uma história, mas também faz parte de uma história, de uma pré-existência. Ou seja, é mais uma peça, mais uma letra, mais uma palavra, num imenso texto que está sempre a ser escrito. E sempre a ser lido e, por sua vez, a ser interpretado. Hoje em dia podemos notar uma sociedade bastante desequilibrada, onde muitas pessoas não possuem voz, ou seja, são pessoas desfavorecidas em diversos aspectos. Bom, em relação a este tema, julgo que não se trata apenas de hoje em dia, que algumas pessoas não têm voz. Este facto sempre foi assim. Existem classes que oprimem outras e existem outras que se deixam também oprimir. Mas resta saber é se essa classe que se deixa oprimir é sempre vítima ou se apenas é um estilo de vida. Esta questão será, é e vai continuar a ser bastante polémica, pois depende muito de com quem estamos a falar, qual o público-alvo e qual a ideia sobre este tema. Seja como for, o que resta saber é se a classe que se deixa oprimir é ou não é realmente uma classe que vive daquela maneira porque quer ou porque efetivamente é vítima. O que é certo é que muitas vezes o silêncio torna-se numa voz muito ativa e há muitas pessoas que ainda hoje se aproveitam desse silêncio para o utilizarem como ferramenta de trabalho para se fazerem ouvir. Parece estranho, mas realmente é aquilo que eu percepciono da realidade. O problema passa, sim, no meu ponto de vista, pela proteção dos desamparados e das minorias, que precisam de ajuda para se integrarem numa sociedade cada vez mais egoísta. Tentar separar o trigo do joio, essa é uma das tarefas mais difíceis que a humanidade jamais terá que enfrentar. A percepção individual, egoísta, em prol de uma percepção coletiva e integradora de todos, e com espaço e respeito para se ouvirem e saber ouvir. Porque não é só ouvirem-se, é também saber ouvir e respeitar as outras opiniões. O ser humano não é igual. Nós não vivemos numa sociedade cinzenta. Vivemos numa sociedade com altos e baixos. Vivemos num mundo global com opiniões políticas e pontos de vistas muito diferentes. Mas no meio está o ser humano, que inclui homens, mulheres, crianças, como é óbvio. Não nos podemos esquecer que muitas vezes também quem tem voz, quem grita e quem parece que está muito protegido e muito defendido, muitas vezes é mudo no seu interior, porque também precisa de proteção. Saber se a arquitetura é capaz de dar voz às pessoas. Bom, não me parece que a arquitetura tenha como objetivo dar voz a ninguém, mas influencia diretamente, com certeza, nem tenho dúvidas. Lembrem-se das grandes obras de arquitetura do Estado Novo, ou do período nazi, ou até do tempo da antiga União Soviética, da KGB. Lembrem-se desses edifícios austeros, não é?
com formas muito rígidas, com formas muito lineares, em que nós nem somos capazes sequer de gritar lá dentro, porque temos medo. O eco quase que nos afugenta. Foi uma arquitetura feita de certeza, realmente, para que se percebesse a influência e o poder do Estado ou o poder de alguém sobre uma minoria, que naquela altura era um povo muito trabalhador, mas que não tinha o mínimo de proteção. Mas também podemos pensar numa arquitetura barroca, melodiosa, cheia de cor e de informação, que muitas vezes é chata e que nem sequer conseguimos gritar, embora pareça que a própria arquitetura grita, de tanta informação que ela tem. Porque às vezes, quando se fala muito, não se diz nada. E o período barroco, que foi um período de grande ascensão da humanidade, com muitas descobertas, foi realmente vítima, para uns, e se calhar ainda bem para outros, de uma expressão exagerada de arquitetura e de arte, mas que eu também entendo do ponto de vista da arquitetura, porque tínhamos vindo de um período muito mais calmo e de um período em que as pessoas realmente não falavam. E naquele período houve uma classe que começou a falar. Claro, era uma classe predominante. Mas imaginem agora um edifício contemporâneo, por exemplo, cheio de cor e com formas abstratas. O que é que se passa? É um edifício melodioso e atrai a atenção e a curiosidade, não há dúvida. Não temos que gostar, mas é um edifício que nos vai fazer dar a volta. Pensemos no Guggenheim, estou-me a lembrar, no Guggenheim de Bilbao, que é uma escultura em que nós nem sequer conseguimos antever onde é que está a porta ou onde é que há uma janela. Portanto, o nosso conceito da casa, da habitação com a porta e com a janela, ali não se evidencia. E por isso mesmo nós temos curiosidade e por isso mesmo atrai tantos e tantos turistas a visitarem aquela cidade por causa daquele edifício. Agora, é uma arquitetura humanitária? Depende do ponto de vista. Se é no sentido de nos pôr alegres e bem dispostos, será com certeza. Mas essa alegria e essa boa disposição não quer dizer que eu tenha que querer uma casa igual àquela. Mas sim que me sinto bem e que vou ver, e vou comentar e vou falar. E esse simples facto já é muito importante. A cor e a forma influenciam diretamente no modo como agimos e muitas vezes apenas intuitivamente, sem nos apercebermos. Ficamos felizes ou apenas mais melancólicos. O modo como vemos e interpretamos a realidade é assente na nossa cultura individual, nas nossas experiências, e é por isso que uns gostam e se sentem bem numas coisas e outros não gostam nem as suportam, mas temos que saber respeitar essas opiniões. Por isso, o papel do arquiteto é, em primeiro lugar, o de fazer as pessoas um pouco mais felizes. E essa felicidade pode ser colorida ou não. Pode ser nostálgica ou platónica. Pode ser deslumbrante e irrequieta. Pode ser masculina ou feminina. Depende do ponto de vista. Pensando no futuro, qual seria um conselho que poderia ser dado aos novos arquitetos para evitar novos problemas com esta sociedade? Bom, a sociedade, para mim, é bela. Nós é que a interpretamos demasiado, pensamos demasiado. Há espaço para tudo e para todos. Temos é que respeitar e saber respeitar. E é por isso que existem regras. Pena é que há alguns que não as cumpram e que ainda as critiquem. As regras existem precisamente para que a sociedade funcione. Podem até ser limitativas de um processo criativo, mas essas regras também ajudam a que nós tenhamos direito a ter um processo criativo. Não antevejo nenhum problema com a sociedade. Temos é que nos adaptar a este mundo global, saber interagir e saber ouvir. Cada caso é um caso diferente. Já não conseguimos criar padrões de vida, pois o caos tornou-se num estilo de vida. Temos sim que organizar esse caos e exprimir através da qualidade de vida que queremos proporcionar. Conceber espaços e ambientes, conceber atmosferas, porque vivemos muito dessas emoções. Conceber atmosferas em função de um conceito. Respeitar o cliente e o ser humano em geral. Pensar muito bem antes de projetar. Compreender o estilo de vida e saber muito bem o que vai ser alterado no local
por causa da nossa intervenção, por causa do nosso projeto. Que histórias de vida se vão criar ou se vão alterar por causa da existência? E como interagir com as pré-existências?